Olá, boa tarde. Começa agora o JTV UFMA. Vamos aos destaques de hoje. O Brasil é o primeiro país a disponibilizar a vacina contra a dengue de forma universal. Cerca de 18,5% da população adulta brasileira são acometidos por doença crônica na coluna. A polícia prende mais um suspeito de assassinar o empresário Jonathan Fernando Cardoso Souza, o Nandonete, em Turiaçu. E no Sala de Entrevista de hoje tem Ronaldo Serra, que fala do seu livro Meia Entrada, contando um pouco da história dessa luta social no Maranhão. O JTV UFMA está no ar. Segunda-feira, 29 de janeiro, vamos aos destaques de hoje com o Giro de Notícias. Um ônibus da Frota de Transporte Público de São Luís derrubou a parede de uma loja localizada próximo ao elevado da Coab neste domingo, na Avenida Jerônimo de Albuquerque. Segundo a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, SMTT, o motorista perdeu o controle do veículo devido à pista molhada, invadindo a calçada. Ainda de acordo com a SMTT, não houve feridos e o consórcio responsável pelo ônibus foi notificado para fazer a substituição do veículo. As causas do acidente estão sendo apuradas pelo órgão. 5 assaltantes explodiram uma agência bancária na cidade de Lajeado Novo, a 679 quilômetros da capital. Na ocasião, 2 pessoas foram feitas reféns, enquanto o dinheiro do roubo era colocado no carro da fuga. As câmeras de segurança presentes no local flagraram a saída dos criminosos e os reféns, que foram liberados em seguida. Segundo a Polícia Militar do Maranhão, não houve feridos e as equipes estão em buscas pelos autores do crime. A quantia roubada da agência bancária não foi informada. A partir de agora, novos modelos de carros estão autorizados para atuarem no serviço de táxi em São Luís. O decreto municipal número 60.117 tem o objetivo de atender melhor a demanda tanto de usuários como de profissionais, possibilitando o transporte de um volume maior de bagagens ou itens maiores. O Ministério da Saúde anunciou a inclusão da vacina contra a dengue no Sistema Único de Saúde, o SUS. Com isso, o Brasil passa a ser o primeiro país a disponibilizar esse imunizante de forma universal. Veja os detalhes. O Ministério da Saúde confirmou a incorporação da vacina Qdenga no SUS, com a campanha de vacinação programada para iniciar em fevereiro. As primeiras doses serão destinadas a 5 municípios maranhenses: São Luís, São José de Ribamar, Passo do Lumiar, Raposa e Alcântara. O esquema vacinal da Qdenga vai consistir em 2 doses, com um intervalo de 3 meses entre elas. Uma medida que visa fortalecer a imunização e proteger os brasileiros. Bom, diante da capacidade limitada de fabricação de doses da vacina, cerca de 3,2 milhões de pessoas devem ser vacinadas em 2024. O imunizante precisa de 2 doses, com intervalo mínimo de 3 meses. Sentar, andar e até dormir são ações de repetição que todos fazemos diariamente, mas que realizadas de forma inadequada podem trazer sérios problemas para a coluna. É sobre coluna, cuidados e tratamento que vamos saber mais um pouco na reportagem de Lucas Santos. As dores na coluna são um fardo que milhões de brasileiros carregam, seja por posturas inadequadas, movimentos repetitivos ou condições mais complexas, como hérnias de disco. A gente sabe que ao decorrer de nossa vida, algumas dores são recorrentes ao que é entendido como desordem biomecânica. Então essa desordem biomecânica leva a um contexto que é um contexto já histórico daquele indivíduo, em que uma sucessão de acontecimentos que são inerentes do movimento vão repercutir nesses desarranjos biomecânicos.
No Brasil, 27 milhões de adultos são acometidos por doenças crônicas na coluna, segundo uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde em parceria com o IBGE em 2023. O número corresponde a 18,5% da população adulta brasileira. Esse problema é mais presente em idosos com mais de 65 anos. Aos 71 anos de idade, Dona Maria enfrenta o desafio diário de conviver com intensas dores. Para encontrar alívio, ela buscou os serviços desta clínica dedicada ao cuidado integral do corpo e da mente. Hoje marca o início de sua jornada de tratamentos com a realização da primeira sessão de fisioterapia aquática. Já está nessa idade, é o desgaste de tudo, e então eu procurei ele para me ajudar a nutrição, né? Negócio da comida, essas coisas. Então procurei ele para ele me ajudar nesses problemas tudo que eu tenho, né? A fisioterapia aquática utiliza as propriedades terapêuticas da água aquecida para tratar problemas na coluna e promover a reabilitação. Bom, estar em meio líquido significa exposição de propriedades que são físicas da água. Essas propriedades vão promover alguns ajustes que a gente vai chamar de efeitos fisiológicos. Então, dentro desses efeitos fisiológicos, vão ter repercussões estruturais, orgânicas e fisiológicas. Cada sessão de fisioterapia aquática é individualizada e se adapta às necessidades e condições de cada paciente, como no caso de Dona Maria Rosa, que tem um tratamento personalizado que garante resultados positivos no alívio das dores e na recuperação da mobilidade. Tem sido positivo porque é uma prática que não é tão recorrente do público que vem nos procurando dentro da fisioterapia e, sobretudo, no que remete à diminuição do aspecto doloroso que esse paciente vem nos reportando. Então, ele se sente, além de ter o aspecto da dor diminuída, ele sente também mais condições de levar e tocar sua vida, para trabalhar, para lazer com sua família. E a polícia prende mais um suspeito de assassinar o empresário Jonathan Fernando Cardoso Souza, o Nando Netti, que foi morto no dia 25 de agosto de 2022, na cidade maranhense de Turiaçu. A prisão foi uma ação conjunta entre as polícias civis do Maranhão e de Pernambuco e foi efetuada na tarde do último sábado 27, na cidade de Caruaru, no estado de Pernambuco. O investigado, de acordo com a Polícia Civil do Maranhão, residia no município de Pinheiro. As eleições acontecem em outubro, mas a situação eleitoral tem um prazo para ser regularizada. Preste atenção nos detalhes para não ter o seu título cancelado ou suspenso. No Brasil, o voto é obrigatório e, como toda obrigação, também traz responsabilidades. Por isso, nossa equipe veio aqui na sede do Tribunal Regional Eleitoral. Nós vamos conversar agora com a Vanessa Eulálio, que é chefe do cartório da Zona 76, vai trazer algumas informações para a gente, não é isso, Vanessa? Explica para a gente primeiro o que leva a situação do eleitor a ficar irregular e como que esse eleitor, na verdade, pode consultar para saber, muitas pessoas não sabem, né, para saber se ele está ou não irregular junto ao tribunal, ao TRE. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, o eleitor deve, para ele consultar a sua situação eleitoral, ou ele se dirigir a um cartório eleitoral ou acessar o autoatendimento eleitor no site, que lá ele verifica toda a sua situação eleitoral, onde ele vota, se ele está com alguma ausência à eleição, se ele está com título regular ou se por um acaso foi cancelado. Você me perguntou também o que leva um título a estar irregular. Primeiro, ausência às eleições ou um cancelamento, né? Ou houve alguma revisão eleitoral, ou seja, aqueles eleitores naquele município foram chamados a comparecerem e aquele eleitor não compareceu e o seu título foi cancelado. Isso é uma irregularidade que impede que o eleitor consiga alguns atos da sua vida civil. Para regularizar, dá para fazer esse processo de regularização de forma online, de forma rápida? Como que faz? Dá. Algumas situações são passíveis de que o eleitor resolva de forma totalmente online. Ele vai entrar no autoatendimento e lá ele vai verificar se o título está com alguma multa, ele está com débito, ele não está quite. Então ele pode pagar aquela multa, ele emite a GRU, ele paga e ele resolve online. Quando ele tem que vir presencial? Quando ele precisa
alterar algum dado que seja necessário que ele tire a foto, ele não tem biometria, ou ele alterou o nome dele, então a assinatura desse eleitor mudou, então ele tem que comparecer a um posto de atendimento ou ao cartório eleitoral. Agora, Vanessa, qual que é o prazo para se regularizar e o que acontece, o que pode acontecer com esses eleitores que não respeitarem esse prazo e continuarem irregulares após esse prazo? Esse ano, essa data vai cair em 8 de maio. Então, até 8 de maio, o eleitor tem para tirar o título pela primeira vez, que é o alistamento, fazer uma transferência, que é mudar de local de domicílio, alterar algum dado. Eu vou votar num colégio, eu quero votar em outro, eu quero alterar o nome de casado para solteiro. Tudo isso até 8 de maio. Caso ele não faça isso, o que vai acontecer? Para aquele que não tirou o título, ele vai ficar sem título, ele não vota. Para aquele que está com o título cancelado, ele vai continuar com o título cancelado, né? Então também vai ficar sem votar. Para aquele que queria transferir, não conseguiu transferir, vai votar onde ele já votava. Aquele que queria mudar o local de votação também vai votar aonde votou na última eleição, atentando para ver se não houve alguma mudança naquele local. E aquele que, por um acaso, precisa fazer o pagamento de alguma multa, ele vai ficar não quite. Então, o ideal é que o eleitor, com antecedência, não deixe para procurar os cartórios, não deixe para procurar a sua situação eleitoral perto do fim do prazo, para evitar filas, evitar transtorno. Então, são muitas aí as consequências para esses eleitores que não regularizarem essa situação até o dia 8 de maio. Eu volto com você aí nos estúdios. E no próximo bloco você vai saber um pouco mais sobre o movimento pela meia entrada no Maranhão e conhecer também o projeto Entrelaços. E no Fala Comunidade de hoje, você vai conhecer um projeto que é composto por mulheres em situação de desemprego e vulnerabilidade social, que tem recebido capacitação profissional por meio da parceria com a ONG Nave. Com vocês, Entrelaços. Olá, boa tarde a todo mundo que acompanha a gente aí pelo JTV UFMA. Hoje é segunda-feira e todo começo de semana, a gente sabe, a gente está aqui para mostrar, para conhecer mais um daqueles projetos que ajudam a transformar a vida de tanta gente aí nas comunidades que fazem parte da periferia de São Luís. Hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre as atividades do Grupo Entrelaços, um grupo que reúne aí mulheres artesãs e empreendedoras em busca aí de empoderamento, em busca de independência financeira. E aqui ao meu lado está a Marinete Damasceno, que é artesã e faz parte do Grupo Entrelaços, não é isso? Qual que é o propósito, né? Qual que é o objetivo principal do Grupo Entrelaços? Boa tarde. Boa tarde. O propósito do nosso Grupo Entrelaço é trazer mulheres, né, focar em renda, desemprego e autoestima para elas e dar capacidade, como você falou no início, elas serem empoderadas, né? Porque sabemos que zona rural ela é muito carente e nós mulheres de lá tem muito desempregado e a maioria são chefes de família, né? Então, este é o propósito da Entrelaço, trazer renda e autoestima para cada uma das mulheres artesãs. E como que foi o processo de construção de vocês? Eram quantas mulheres? E aí vocês foram levando essa ideia para outras mulheres? Como é que foi esse processo de construção inicial desse grupo? Na construção inicial foi a Nave. A Nave levou, né, com a parceria com a Vale, e foi chamando as mulheres que tinham interesse de participar e também crescer junto com o grupo. Então, fomos falando, olha, vai ter uma reunião do grupo hoje, e quem quiser participar, melhorar de vida, venha que estaremos lá para iniciar este projeto. E foi assim que iniciou, e hoje somos 20 mulheres artesãs fazendo parte. Muito obrigado, viu, Marinete, pelas suas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a falar com você, para você explicar um pouco melhor sobre as atividades do Grupo Entrelaços. A Marinete falou um pouco sobre a ONG Nave, que na verdade foi a organização que entrou em contato com o Grupo Entrelaços e viu essa potencialidade lá na comunidade de Pedrinhas, na zona rural de São Luís. Agora eu vou conversar com a Esther Diniz, que faz parte do grupo de trabalho da ONG Nave aqui ao meu lado. Eu queria que ela contasse para a gente como é que foi
para vocês perceberem essa potencialidade lá na comunidade de Pedrinhas e, a partir daí, começar a investir tempo e disposição nesse projeto. Boa tarde. Boa tarde. A organização NAVE criou vários projetos com o objetivo de tirar mulheres da vulnerabilidade e dar autonomia econômica para elas, né? Dessa possibilidade de autonomia econômica. E das regiões que a gente estudou, pensou em elaborar, foi a comunidade de Pedrinhas, que fica localizada na zona rural de São Luís, e a organização, em parceria com a Vale, construiu um projeto e executa na comunidade. No primeiro momento, desde 2018, a gente começou a mobilizar a comunidade, as mulheres, a irem em reuniões. A gente começou a fazer atividades com fortalecimento de vínculo, apresentando temas importantíssimos da sociedade, também apresentando a forma como vender o empreendedorismo social, o empreendedorismo feminino. Então, a gente teve esse primeiro contato, começou também a aplicar oficinas de crochê para elas, para que essas 20 mulheres começassem a entender o que era o crochê, e o crochê saindo do âmbito de casa, indo para as passarelas, para as vendas, para as ruas. Muito obrigado, viu, Esther, pelas suas informações. É muito legal, né, a gente ver essa potencialidade nas comunidades, principalmente as mais periféricas, que são as que menos recebem atenção aí do poder público. Eu vou voltar agora a conversar com a Marinete, que é artesã, e eu queria que você contasse, afinal, esse é o objetivo do nosso quadro, né, entender como que esses projetos ajudam a mudar, a transformar a vida das pessoas. Então, a gente sai de uma comunidade que não tinha exatamente um grupo formado, né, voltado a isso, e hoje a gente tem aí 20 mulheres trabalhando, dedicadas nesse projeto. E eu queria saber de você, que é mulher, participante, né, desse grupo, artesã, o que esse grupo, a partir da formação dele, o que já mudou, o que já transformou, o que veio de bom a partir desse projeto? Esse projeto ele foi maravilhoso, né? É bom saber que as empresas, né, de grande patamar estão enxergando a comunidade. Então, foi muito importante unir as 20 mulheres para que nós possamos ver o que está acontecendo lá fora, porque muitas vezes a comunidade ela não tem um ponto de vista como sai fora, vai em feiras, temos palestras, né, nós somos convidadas, como teve aquela favela, Expo Favela, foi maravilhoso, porque a comunidade de Pedrinhas se sobressair e participar é muito importante. E para nós mulheres da comunidade foi importante essa associação, essa parceria, porque foi assim uma alavanca de autoestima, de você saber que nós mulheres da comunidade temos potência, podemos chegar aonde nós queremos, não ficar ali só naquele ponto, esquecido. Não, nós temos voz. E foi este projeto que nos iniciou e nos unimos num propósito de ajudarmos não só nós, como também trazer outras mais na frente, assim, para que faça parte deste projeto. Muito obrigado, viu, Marinete, pelas suas informações. A gente vê a mudança acontecendo a partir desses projetos sociais e a importância de ter instituições que olhem, né, para esses grupos, não somente instituições da rede privada, mas também instituições da rede pública, mostrando que nesses lugares que são mais periféricos, mais afastados, tem potencialidade, tem gente querendo trabalhar e tem gente que sabe o que fazer. Então, esse foi mais um projeto que a gente conheceu aqui no Fala Comunidade. Se você que acompanhou a gente até aqui, gostou, assim como eu, desse projeto, desses dois projetos, na verdade, que estão trabalhando juntos aqui, entre em contato com a gente aí por meio dos canais que aparecem aqui na sua tela. Quem sabe na semana que vem a nossa equipe vai aí no seu bairro para conhecer o seu projeto. Esse foi mais uma edição do Fala Comunidade e a gente volta na semana que vem. Meia entrada, o que você precisa saber para garantir seu direito no Maranhão. Este é o título do livro do escritor Ronaldo Serra, que traz um panorama sobre o direito do consumidor maranhense. Ele é o convidado do Sala de Entrevista de hoje.
Ronaldo Serra é maranhense e desde a adolescência percebeu aí a importância das lutas sociais. E como resultado disso, ele lançou recentemente o livro Meia Entrada, o que você precisa saber para garantir seu direito no Maranhão. E é com ele que eu converso agora. Boa tarde, Ronaldo. Para a gente começar, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, o que é esse livro? É um manual? Faz um recorte aí dessa época no Maranhão? Fala um pouquinho para a gente. Boa tarde, Luísa. Tudo bom? Obrigado pelo convite. E, Ronaldo, explica pra gente um pouquinho o que é essa meia entrada, porque a gente tende a pensar que meia entrada, todo mundo sabe o que é, né? Todo mundo sabe como conquistar esse direito. Então, explica pra gente um pouquinho o que é essa meia entrada, quais são os requisitos, fala pra gente. Então, esse livro, Direito do Consumidor, Meia Entrada, o que você precisa saber para garantir o seu direito no Maranhão, é um livro voltado não só para a classe acadêmica, né, do curso de Direito, mas para toda a sociedade, na medida em que ele traz uma série de informações históricas, políticas, sociais, além de trazer reflexões acerca do direito, das legislações que tratam do benefício da meia entrada, e por fim ele fala sobre a portaria do PROCON que regulamenta o benefício no nosso estado desde 2015 até os dias de hoje. E aí você fala dessa portaria, dessa regulamentação, eu queria saber o que é essa meia entrada, quem tem direito a essa meia entrada dentro do nosso estado. Explica um pouquinho pra gente, porque às vezes a gente tende a pensar que todo mundo sabe o que é, quais são os requisitos e não é bem assim. Explica pra gente. Sim, é verdade. Então, a meia entrada refere-se a acessos a eventos culturais, esportivos e de lazer. E quem tem direito em nosso estado são doadores de sangue, pessoa com deficiência, idosos, estudantes, jovens hipossuficientes, ou seja, de baixa renda, inscritos no CadÚnico, e professores da rede pública e privada. E, Ronaldo, eu comecei falando um pouquinho sobre essa sua busca pela importância das lutas sociais. Explica pra gente o que é ter uma geração que entende, que sabe a respeito desse assunto. Esse livro também é um pouco disso, né? Com certeza, Luísa. Esse livro ele traz um resgate da memória, onde desde 1952 o estudante universitário Luiz ia à Rua Grande pedir percentual de desconto de 50% em produtos e serviços nas lojas, para que os universitários pudessem ter mais comodidade. Fala sobre a revolta da meia passagem de 79, que foi muito importante, que inclusive dá origem ao nome do DCE, 17 de setembro, e mostra o quão valioso é o nosso direito de reivindicar e quão importantes são os resultados disso, né? Porque a revolta de 79 ela serviu também como um dos grandes movimentos de processo de redemocratização do nosso país. É um livro que traz aí um recorte não só dessa luta social, mas um recorte mesmo do Maranhão naquela época. Eu queria saber, as pessoas em casa com certeza querem saber aonde encontrar, como adquirir o livro. Fala pra gente. Certo, esse livro ele pode ser encontrado na Livraria MEI do São Luís Shopping, no Sebo do Arteiro, e também vocês podem estar procurando no meu Instagram, Ronaldo Serra, ou Livros do Ronaldo, e estar mandando um direct para estar adquirindo. E lembrando, Luísa, que os valores arrecadados com esse livro, eles vão ser utilizados também para projetos sociais com crianças e adolescentes que cometeram ato infracional. Então ele também tem esse caráter social. Falando sobre esse caráter social, só para a gente terminar, aqui a gente estava conversando um pouquinho antes da entrevista, você falou que algumas pessoas adquiriram esse livro. Explica para a gente, lá no município de Raposa, não é isso? Isso, no município de Raposa, os empresários José Laci, Ocilé, inclusive agradeço a eles, se uniram e adquiriram uma dezena de livros, né, várias dezenas na verdade, para que a gente pudesse estar distribuindo nas escolas e pudessem estar conscientizando os alunos. Então, foi um duplo investimento, tanto na aquisição do livro, quanto na questão da distribuição, porque isso vai fortalecer bastante essa visão social dentro daquela cidade. Obrigada, Ronaldo. Então é isso. Para quem quiser adquirir o livro, como o Ronaldo mesmo falou, o endereço do Instagram aparece aqui na tela. Obrigada, jornalista Luísa Rabelo. E o nosso telejornal de hoje termina aqui. Para você rever nossas entrevistas, reportagens e quadros, basta acessar o YouTube e o Instagram na TV UFMA. Um excelente início de semana para você.